a acessar a sua Bíblia em Lucas 23. Lucas 23, leremos o verso 33 a 38. Lucas, capítulo 23, versos 33 a 38. O dia em que a culpa encontrou o seu fim. Foi o título que eu escolhi. A gente vai entender e vai refletir sobre essa possibilidade, essa realidade, à luz desse texto, desses versos, Lucas 23, 33 a 38, em especial um desses versículos, que depois será projetado e ficará lá na tela para que nós possamos acompanhar. Lucas 23. Estou percebendo a diferença, não é possível que a minha versão esteja tão diferente assim. Lucas 23. Aí estamos no 24, né? 23, do 33 ao 38. Maravilha. Vou ler os versos ímpares e vocês lerão os pares. Acompanhem conosco. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato Cristo de Deus, o escolhido. Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava a epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Dá para projetar a imagem que eu passei? O dia em que a culpa encontrou o seu fim. Feche seus olhos, abre o seu coração. Senhor Jesus, nós te pedimos a tua iluminação sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Te pedimos que o teu Espírito derrame sobre esta igreja tua, comprada pelo teu sangue, Pai, as mais preciosas verdades que o Senhor tem para nós nessa manhã. Nós oramos agradecidos em teu nome. Amém e amém. Queridos, nós somos uma geração profundamente adoecida pelo ressentimento, né? Fazem-nos, em alguma medida, mal, em algum momento da vida, e a gente guarda aquilo para a gente. Se a gente perceber com honestidade como é que a sociedade se desenvolve, se organiza quando é ofendida, nós descobriremos que nós somos colecionadores de dívidas que fazem conosco, somos colecionadores de notas promissórias, colecionadores de faturas, de boletos. A gente guarda a fatura do afeto que talvez tenha sido negado a alguns de nós durante a infância. A gente guarda no coração a traição daquele cônjuge. A gente arquiva na nossa mente as nossas brigas como casal. A gente guarda com muito carinho, por mais paradoxal que seja, o estrago daquela palavra que em alguma medida, em algum momento feriu a nossa identidade. A gente ergue muros, a gente se esconde atrás desses muros que erguemos para, de alguma forma, na nossa concepção, sobrevivermos nas relações uns com os outros. A gente monta com isso não só uma proteção, mas a gente constrói pequenos tribunais em que nós sempre seremos os juízes e o outro serão sempre o réu a ser julgado por nós. O grande problema é que
essa história toda, esses tribunais, esse ressentimento, torna a vida muito cansativa, torna a vida exaustiva. E no auge dessa exaustão, porque a toga de juiz pesa sobre os nossos ombros, né? Não fomos criados para julgar, há um justo juiz, ele sim, nós não, mas pesa demais. E nesse momento em que a gente se depara com essa realidade do peso do julgamento, do peso de carregar dentro de si o ressentimento, a gente é levado pelo texto à colina do Gólgota, ao momento em que Cristo é crucificado. E ali o cenário não é um cenário romântico, ali não é um cenário agradável, ali é o lugar onde a crueldade do pecado humano atingiu o seu ápice, atingiu o seu ponto mais alto. Jesus, o Filho de Deus, está sendo exposto publicamente, as suas vestes foram rasgadas, ele foi ridicularizado na sua realeza, na sua divindade, cravaram seu corpo no madeiro, numa cruz, e diante dessa violência, nós como espectadores dessa cena, na nossa humanidade a gente grita de revolta, a gente fica revoltado, é o nosso Senhor. Como é que pode, Pedro, a humanidade fazer isso com o Filho de Deus? A gente torce em alguma medida por uma autodefesa do nosso Cristo, a gente clama por justiça punitiva, mas aí vem o Evangelho e nos choca, porque ele é disruptivo. Diferente de todas essas possibilidades que eu acabei de citar, Jesus não se defende a si mesmo, ele não pega a sua atribuição como Deus Todo-Poderoso, mas ele abre os seus lábios ressecados e, diante daquela situação, em vez de amaldiçoar, ele estabelece um diálogo litúrgico e belíssimo com o Pai. Ele ora. E na sua primeira declaração na cruz, ele apresenta algo escandaloso, que desmonta os nossos tribunais, quando nós somos a vítima e os outros os agressores. Ele diz: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. É o verso que está aqui. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eu quero caminhar com você nesse único versículo, à luz desses outros versículos que lemos como contexto, para trazer alguns ensinamentos para a minha vida, para a sua vida, e eu espero que você, de alguma forma, seja tocado pelo Espírito Santo, para sair daqui diferente da forma que entrou. E a primeira lição que eu aprendo aqui é que diante de toda luta, de toda ofensa, de toda dor que nós sofremos, seja pelas circunstâncias ou pelas pessoas, a gente precisa proteger a nossa identidade. Proteja a sua identidade quando o cenário não for favorável. Primeira característica que o texto nos revela, e que talvez no português passe despercebido, é que Jesus inaugura aquela oração, mas o evangelista, ao escrever, escreve: porém Jesus dizia. Esse verbo, dizia, está no imperfeito do indicativo, nos mostrando que Jesus não disse, mas ele dizia. Percebem a diferença? Sutil, mas profunda. Jesus, ele não falou uma vez só, ele falou várias vezes essa mesma expressão. Ele falou repetidas vezes, ele falou: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. E diante dessa repetição, dessa frase insistente, e diante de toda a estrutura que estava montada em volta, no entorno, perceba comigo, seus amigos o abandonaram, a religião institucionalizada o condenou, o Estado o executou. No entanto, ele repetia: Pai, perdoa-lhes, perdoa essa gente que está me crucificando, perdoa essa gente que está me ofendendo, perdoa essa gente que está fazendo isso comigo. E a primeira palavra que ele usa é justamente Pai, Abba.
ele evoca a sua relação filial com Deus. Diante dos horrores que ele estava sofrendo, ele evoca a sua identidade em Deus. Ele era filho do Deus Altíssimo. Ele não foi alterado pelas circunstâncias, mas ele permaneceu firme na sua própria identidade. O que tem tentado alterar a nossa percepção de nós mesmos como filhos e filhas amados e amadas do Pai? Será a circunstância? Serão as palavras que ouvimos? Porque na nossa tendência, a gente acaba por permitir que as palavras ou as circunstâncias alterem a nossa percepção de quem somos. Somos filhos e filhas. Mas as dores que nos cercam, aquilo que ouvimos em alguns momentos da nossa caminhada, nos faz endurecer o coração. E a gente sai do papel de filhos e filhas amados para pessoas que precisam se proteger daquilo que se afeta ou daquilo que nos afeta. Deixamos que a crise, a agressão, a ofensa, as lutas redefinam a nossa teologia e, redefinindo a nossa teologia, redefinem quem nós somos e a nossa própria identidade. Mas em Cristo a gente pode aprender, irmãos, que a nossa identidade não está naquilo que a gente sofre. A nossa identidade não está naquilo que dizem que nós somos. A nossa identidade, inclusive, não está nem nos pecados que cometemos. A nossa identidade está por sermos filhos e filhas amados e amadas de Deus. Então, diante de toda circunstância ruim, de toda palavra ofensiva, de toda crise existencial, de todo pecado que você comete e se arrepende dia após dia, saiba que nenhuma dessas circunstâncias são capazes de tirar de você a identidade de filho e de filha amada do Deus Todo-Poderoso. As circunstâncias não afetam a nossa identidade. As palavras não afetam a nossa identidade. Fabrício, mas Jesus ou Deus está tão calado nesse momento em que eu sofro. Irmãos, o silêncio divino não significa ausência de Deus, mas talvez um território onde a nossa identidade como filhos e filhas está sendo provada, melhor dizendo. Sabe, a dor, ela pode ter até a capacidade de lacerar a mente, a alma, o coração de muita gente lá fora, mas só de gente que não se percebe amado e amada pelo nosso Pai. Você é filho amado do Deus Todo-Poderoso, você é filha amada do Deus Todo-Poderoso. Então Jesus evoca essa identidade. Ele não se vale da capacidade dele de retomar ou reagir àquela agressão. Mas Jesus não usa essa intimidade com o Pai, essa identidade que ele tem, para pedir livramento ou vingança. Ele usa para expor a real condição espiritual daqueles que estavam o ferindo. E aí a gente muda de papel, porque nesse primeiro ponto da mensagem, a gente se colocou no papel de Jesus, né? Sejamos honestos. A gente se colocou no papel do pai que sofre, do filho que sofre, melhor dizendo. E evocou nesse papel de filho que sofre a nossa identidade. Mas nesse segundo ponto, irmãos, a gente vai deixar um pouquinho esse papel e vai partir para um outro papel. A gente vai assumir a responsabilidade para experimentar o perdão. Jesus continua repetindo inúmeras vezes: Pai, perdoa-os. Por quê? Porque não sabem o que eles fazem. A gente pode ler essa frase sob o risco de um sentimentalismo meio ingênuo, uma interpretação meio superficial, né? Achando que Jesus estava passando pano na maldade daqueles homens, mas a Escritura vai nos confrontar, vai nos dizer que não é bem por aí. Aqueles soldados sabiam exatamente o que estavam fazendo. Aqueles sacerdotes sabiam exatamente o que estavam fazendo no nível moral imediato, da violência que estavam cometendo. Eles tramaram aquilo tudo ali. Foi pensado, foi elaborado. Não surgiu no último momento. Eles estavam mentindo acerca daquele
que estava crucificado, eles manipularam, aliás, uma execução jurídica, fazendo de forma contrária a toda a possibilidade do rito legal que deveria existir à luz do direito romano. E, intencionalmente, eles estavam matando Jesus. De forma deliberada, eles buscavam aquele momento ali, aquele cenário para o mestre, de uma maneira mais humana, mais desumana possível. Eles conduziram e articularam todas as circunstâncias para que Cristo fosse crucificado. Talvez o que eles estavam ignorando tenha sido a grandeza desse ato, a dimensão cósmica, a gravidade, porque eles estavam crucificando o autor da vida. Mas mesmo nessa ignorância parcial, se é que podemos assim dizer, eles não estavam isentos da responsabilidade. Por isso Jesus estava pedindo que Deus os perdoasse, senão ele nem pediria. Objetivamente, diante de um Deus santo, todo erro precisa ser corrigido, precisa de arrependimento. Todo pecado precisa de sacrifício. Aliás, o Antigo Testamento já nos diz isso. Se a gente for lá em Levítico 4, Levítico 5, se a gente for lá em Números 15, a gente vai perceber que mesmo os erros involuntários, aqueles sem a intenção, o erro doloso, não é isso? Tem algum advogado aí para me corrigir? Doloso, quando não há intenção de. Culposo, olha aí, está vendo? Culposo, então, é isso? Vocês é que sabem, eu sou teólogo e administrador também, não sou, enfim, culposo. Mesmo esses exigiam sacrifícios. Vá lá em Levíticos, vá lá em Números, que você vai perceber, mas Jesus não está aqui dizendo que eles são inocentes, ele está diagnosticando a enfermidade, a cegueira daquele povo. Eles estão perdidos em seu próprio pecado, em seus próprios pecados, e isso nos desarma, irmãos. Por quê? Porque a gente está numa sociedade que às vezes tenta passar o pano no pecado. A gente tenta classificar o pecado como, uma disfunção da mente, uma questão cultural, uma questão paliativa, algo, enfim, se desviou. Mas pecado é pecado. Não tem outro nome, não tem outra possibilidade. Diante de um Deus santo, já dizia a titia lá tia Raquel, lá em Realengo, na classe, não tem pecadinho nem pecadão, pecado é pecado, todo erro é erro. Aqueles que nós cometemos por comissão, aqueles que nós cometemos por omissão, aqueles que a gente nem se dá conta, como era o caso ali, talvez da maioria daquele povo. Mas a graça e a beleza da cruz, irmãos, é que ela não foi erguida para perdoar nossos erros de cálculo, nossas questões de saúde mental, nossos erros, muitas das vezes, sobre a nossa perspectiva, pequenos e superficiais. Ela foi erguida para perdoar os nossos pecados mais tenebrosos, aqueles erros mais horríveis, aquelas questões mais assustadoras que às vezes visitam a minha mente, a sua mente. O Evangelho não está aqui nos oferecendo, através da cruz do Calvário, um paliativo. Está oferecendo a quitação, a salvação, para aqueles que se percebem irremediavelmente quebrados diante de um Salvador que é santo. A cruz não é anestésico para os nossos erros. É resgate de sangue por cada um dos nossos pecados. O Evangelho não é para gente que precisa melhorar de comportamento, irmãos. O Evangelho é para pecadores, homens e mulheres, que se reconhecem pecadores diante desse Deus que está crucificado, aliás, que esteve e não está mais, agora vive e reina para sempre. Diante desse, irmãos, tem um monte de criatura celestial voando e dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. É santo. Diante daquele que é santo, irmãos, o menor dos deslizes é pecado, é erro. Então a gente está acusando Jesus nessa outra perspectiva, e a gente carece da graça e do perdão dele, para todos nós, em alguma medida, em algum momento da nossa caminhada.
Todos nós. Todos nós. Uma vez exposta, irmãos, a crueldade da culpa, e talvez de uma tentativa de autojustificação, a cruz vai revelar que essa não é o final da história, né? Esse não é o final da história. A gente não vai sair daqui e se jogar da primeira ponte, porque para nós não há forma, não há salvação. Pelo contrário, irmãos. A cruz é maravilhosa porque ela vai complementar essa história e extinguir absolutamente o nosso escrito de dívida em Cristo Jesus. Então, eu quero desafiar você e a mim também a esse terceiro momento, que é o momento de rasgar as notas promissórias que temos contra nós mesmos, porque muitos de nós caminham com o peso da culpa de um pecado que Deus já perdoou, mediante o nosso arrependimento. Mas a gente carrega. E a rasgar também as dívidas que os outros têm conosco. O cerne da oração de Cristo reside num pedido: perdoa, perdoa. E a palavra no grego aponta para algo maravilhoso: envia embora, Deus, os pecados desse povo. Dá liberdade àqueles que estão presos aqui diante de mim, cativos. Cancela definitivamente a dívida que eles têm. Eles são culpados, Deus. Eles têm uma dívida conosco. Mas eu te peço repetidas vezes, Deus, cancela essa dívida. Cancela, rasga essa dívida que eles têm. Sabe, irmãos, como Cordeiro de Deus, Jesus escolhe não reter esse dano. Ele absolve o impacto do golpe da humanidade, estanca o fluxo dessa vingança, porque ele poderia se vingar de nós, mas não o faz, e assina o termo de quitação da nossa condenação. Aqueles que gritavam lá, tipificando a mim e a você, que caia sobre nós o sangue desse inocente. Jesus pega esse pedido e esse sangue e derrama não como imputação para algo ruim, como uma maldição, mas derrama sobre o coração daqueles que gritavam desejosos a purificação dos seus pecados. Eles não terão mais uma maldição sobre si, mas serão uma bênção eterna. O sangue de Jesus poderia purificá-los de todo o pecado. O sangue de Jesus purificou aqueles homens e mulheres, alguns deles de todo o pecado. O sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado, irmãos. E isso não tem mérito nosso. É uma decisão soberana que desfaz toda a lógica de meritocracia. Eu fico imaginando Jesus repetindo isso, sabe, enquanto os homens cravavam o cravo nas suas mãos, Jesus está orando a Deus: Pai, perdoa esse que acabou de cravar aqui na minha mão direita, porque eles não sabem o que fazem. Ele não está sabendo, Senhor. Lança fora esse escrito de dívida. E aí, enquanto suspendiam o nosso Senhor, e ele agonizava de dor lá em cima, ele estava dizendo para aqueles que o suspendiam, para Deus, melhor dizendo, sobre aqueles que o suspendiam: Pai, perdoa esse que está puxando essa cruz e me levantando e trazendo para mim essa dor terrível, porque eles não sabem o que estão fazendo. Irmãos, diante desse pedido, como é que eu e você podemos guardar notas promissórias de erros que cometem contra nós, irmãos? Como é que nós podemos ainda guardar no nosso coração aquela palavra que foi lançada há não sei quanto tempo atrás, mas que a gente fica guardando enquanto Cristo está pedindo a mim e a você para que nós façamos o mesmo? Peguemos essas palavras e joguemos fora, rasguemos essa dívida, joguemos para longe de nós, para que nós possamos ser uma comunidade de afeto, para que nós possamos ser uma comunidade de filhos e filhas amados e amadas do Pai, mas que reconhecem que nos feriremos uns aos outros, e que se a gente ficar guardando as contas dessas feridas, irmãos, a gente não vai estar aqui para cantar mais, a gente não vai estar aqui para tocar mais, a gente não vai estar aqui para pregar mais. A gente fecha as portas e vai embora. Por quê? Porque lá fora é que fazem isso, guardam as dores para si, para que na primeira curva ele possa puxar o tapete desse que o ofendeu. Deus continua pedindo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E a gente precisa repetir essa oração. Precisa repetir essa oração, irmãos. Pai, perdoa aqueles que nos ofendem. Talvez eles não soubessem o que eles fazem.
o que eles fizeram, melhor dizendo. E é tão lindo que toda oração de Jesus é atendida. Você concorda comigo? Amém ou não amém? Ele sabe qual é a vontade de Deus Pai. E talvez a gente leia o texto e fale, eu acho que essa oração aí não foi atendida não. Eu acho que essa daí, Jesus escorregou. Mas não foi isso que aconteceu, irmãos. Não foi isso que aconteceu. A oração de Jesus é perfeitamente eficaz para mim, para você, para aquele povo. E se você parar e ler com grande atenção, você vai perceber que já na crucificação, já naquele momento, o centurião romano olha para aquele que estava morto e disse, verdadeiramente esse é o Filho de Deus, e ele se arrepende ali naquele momento. Semanas mais tarde, no Pentecostes, quando Pedro está pregando para aquela multidão, ele fala, vocês mataram o autor da vida. 3.000 pessoas se entregam a Jesus, reconhecendo nele o Senhor e Salvador de toda a história. Irmãos, homens e mulheres que estavam batendo o seu martelo de forma literal ou não, no Cristo, estavam agora, tempos depois, de joelhos, clamando pelo perdão e recebendo desse o perdão que está acessível a todo aquele que crê. Irmãos, a palavra e a oração de Jesus lá na cruz continua reverberando na minha vida e na sua vida. Ele continua dizendo, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E graças a Deus em Cristo Jesus, que nós temos a vitória e nós somos perdoados de todas as nossas ofensas, de todos os nossos pecados. Mesa é isso, irmãos. É relembrar que esse sangue aqui que foi vertido, simbolizado com esse pouquinho de suco, e esse pão que foi esmagado, como diz o profeta Isaías, nos deu perdão em Cristo Jesus. E por isso a gente perdoa uns aos outros. Por isso a gente se torna essa comunidade que Deus esperou, que Deus desejou. Por isso a gente se torna a comunidade que Jesus Cristo mesmo ora lá em João capítulo 17, que eles sejam um conosco também, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quero pedir que você feche seus olhos, chamar aqui o Ministério de Louvor, pastor Pedro também, por favor, vem aqui, nós vamos já ministrar a ceia, mas eu quero fazer uma oração por nós. Somos todos filhos e filhas amados e amadas dessa comunidade de afeto, que habita o coração de Deus. Por isso somos perdoados, por isso perdoamos, por isso que a culpa encontra o seu ponto final. Não há mais culpados, irmãos. Aliás, há culpados mais absolvidos, porque um se fez culpado no nosso lugar. Então feche seus olhos, tenta lembrar aí de quem te ofendeu, da palavra que está ainda habitando no seu coração. Joga essa palavra fora agora, em nome de Jesus. Se reconcilia com essa gente. Se reconcilia com essa gente. Talvez você esteja desde a última eleição, guardando no coração as pessoas que, diferentemente de você, votaram em outra pessoa, e você com isso se afastou dessa gente, dessa pessoa. Esse ano é ano de eleição, irmãos. Deus está nos dando mais uma oportunidade para que nós confirmemos se atenderemos ou não a oração de Jesus em João 17. Se a gente vai ser um mesmo, ou se a gente vai tornar as nossas inclinações político-partidárias maiores do que o sangue que foi derramado na cruz do Calvário por nós. Então perdoe, irmãos. Perdoe, irmã. Perdoe, meu irmão. Se reconcilie com esse que você ofendeu, ou com esse que te ofendeu. Somos a comunidade do afeto, de gente pecadora, mas remida e lavada pelo sangue de Jesus. Senhor, diante da tua palavra, Pai, nós queremos pedir também repetidas vezes, Pai, que o Senhor perdoe aqueles que nos ofendem, Pai, mas também que o Senhor nos perdoe nas nossas ofensas. Aliás, nós queremos repetir aqui a oração tão bela que o teu Filho nos ensinou. Perdoa os nossos pecados, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido, Pai. Que a Igreja do Mestre seja uma comunidade do afeto, de gente que se perdoa, gente que sabe que é pecadora, sabe que agride e é agredida, que
machuca e é machucada, Pai, porque isso faz parte das relações humanas, mas nós temos sobre nós a relação divina, Pai, que se sobrepuja, que se sobrepõe, que extrapola toda a possibilidade, Pai, de não perdão, de não reconciliação, de não reencontro. Pai, que toda amargura seja lançada para longe dos nossos corações, Pai, que todo perdão retido, Pai, seja liberado agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Perdoa, Pai, porque nós não sabemos o que fazemos quando erramos deliberadamente contra a Tua santidade, Pai. Quando pecamos, nos corrige, nos leva de volta, Pai. Nos faz novamente e sempre que necessário uma comunidade na mesa. Estende até nós, Pai, a Tua boa mão para que nós voltemos ao caminho reto. Voltemos ao justo caminho, Pai. Voltemos ao caminho em que o Senhor está à frente, nos mostrando como pastor maravilhoso que é, para onde devemos caminhar, Pai. Transforma as nossas vidas, restaura-nos, Pai. Faz de nós pequenos cristos, que o mundo olhe para nós, Pai, diferentes que somos, e não veja em nós polarização, mas vejam pessoas diferentes que somos, Pai, unidas no mesmo propósito de tornar o nome de Jesus exaltado e conhecido nesse tempo, Pai. Faça isso, Pai. Faça isso. Nós te pedimos, nós imploramos repetidas vezes, faça isso, Senhor. Faça hoje isso em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém.